válido dizer que a minha carreira começou com uma curiosidade que eu tinha de sempre tentar resolver problemas, né? E aí eu comecei a ver que, por intermédio da tecnologia, era possível, né? Seria possível a gente dar boas soluções de maneira inteligente, de maneira que a gente usasse o nosso intelecto aí para coisas que agregariam mais, né? E aí eu comecei a estudar por conta, depois eu foquei muito nessa parte de hardware, né, que eu acho que o começo, foi o começo de muita gente aí da minha geração. Então, montar máquina, desmontar máquina, fazer cabeamento de rede. E aí eu vi que, assim, era necessário se aprofundar em termos de conhecimento técnico para poder fazer coisas maiores, né? E aí eu comecei a olhar muito para a parte ali, na época de web design, né? Estava muito na moda, assim, né? Não, vamos fazer sites e vamos usar ferramentas. E aí foi onde eu fiz algumas especializações, alguns cursos, né? Então, minha primeira formação, como eu disse, foi de redes, mas logo em seguida eu já estudei web design, né? Então, por intermédio desse conhecimento, eu comecei a procurar oportunidades de trabalho, né? E aí eu cheguei aos meus 15 para 16 anos aqui no Autodoc, e onde eu tive a oportunidade de mexer com sites e desenvolver ferramentas ali, ainda num contexto assim, muito voltado para layouts, né? Mas já adquirindo conhecimento das tecnologias em si. E a coisa foi começando a mudar assim, de patamar, à medida que o site em si já não agregava mais, o site estático do jeito que era. E aí, para agregar inteligência, veio o meu conhecimento ali de programação, que eu também já estudava, já tinha formação, para que esses sites que tinham uma conotação estática começassem a se tornar dinâmicos. E daqui a pouco me apareceu um desafio de realmente desenvolver softwares, né, de fazer parte de uma equipe que desenvolvia software. Na época a equipe eram 2 pessoas, né? E aí eu comecei a entender esse mundo, né, como que é o mundo de desenvolvimento voltado para a web principalmente, né? E aí eu cada vez mais me dediquei a entender lógica de programação, linguagens que tivessem uma conotação mais assim de desenvolvimento web, né? Comecei também a mexer com banco de dados. Então os bancos de dados também eles tinham uma necessidade muito forte na época, né? Conhecer como os dados interagem com a aplicação, né? E aí a coisa foi crescendo, aí a necessidade, o tamanho da empresa também começou a aumentar. Na época eram basicamente 2 pessoas, né? E à medida que a gente foi crescendo como empresa, foi necessário ampliar também a equipe. Aí de 2 para 3, de 3 para 5, para 6. E aí a complexidade do trabalho começou a aumentar. Aí a gente já viu que não adianta o Thiago ter o conhecimento, né, desenvolver, tentar fazer tudo, porque é humanamente impossível, né? Então eu tentei usar, assim, do mesmo raciocínio que eu tive na época, assim, da inteligência, para tentar, assim, aliar um conhecimento que eu já tinha com um potencial de crescimento. Então, como é que eu vi na época? Foi assim, como que a gente pode melhorar a gestão do nosso trabalho por intermédio das pessoas, né? Então, eu usei a minha base técnica de conhecimento, mas eu comecei a agregar conhecimento de gestão também, né? E essa gestão já engloba a gestão do trabalho e conhecimento. E aí tem um intervalo de tempo em tudo isso, mas ao longo dos anos, conforme as equipes começaram a crescer, outros problemas aconteceram, chegaram até a gente, e aí eu comecei a ter contato ali com agilidade, né, com vamos dizer assim, assuntos que tangem a agilidade, para apoiar a gente em todo esse trabalho, essa gestão do trabalho, né? E o meu desafio foi aumentando, e aumenta a cada dia, porém, com o intermédio, assim, dos conhecimentos também de agilidade, além de tecnologia, a gente pôde mudar um pouco a forma de fazer gestão, né? Então, a gestão, e a gestão no sentido, assim, de olhar para a estrutura de times, eu entender como que os times estão estruturados, como que eles podem performar de um jeito que agregue para o negócio, né? E aí, hoje, a minha responsabilidade é essa. Além de ser toda, vamos dizer assim, ter a responsabilidade de estudar a tecnologia, de conhecer e de guiar a empresa no sentido que usa a tecnologia da melhor forma possível, como a gente pode usar das pessoas que fazem parte de todo esse contexto
para que elas também desenvolvam as lideranças e elas possam contribuir assim como eu contribuí, né? Então, a agilidade é um caminho, né? A agilidade não é... Eu nunca vi a agilidade como um objetivo final, sempre um caminho que a gente utilizou, é uma alternativa para fazer uma gestão mais assim, inteligente, né? E mais a contribuir com o crescimento das pessoas. Então, a Autodoc é uma empresa que está no mercado há 18 anos, né? Como foi colocado aí, nós nos posicionamos como uma Consultec porque nós somos uma empresa de tecnologia, focada totalmente no setor da construção civil. Então, a gente tem uma visão que nesse setor existem diversas oportunidades e existe uma necessidade de crescimento, né, e de automação, digitalização dos processos. Por isso que a gente, há todos esses anos, vem entendendo cada vez mais quais são as dores para poder contribuir com tecnologia e com soluções inteligentes, né? E o Autodoc entrega soluções no modelo SaaS, software como serviço, e hardware como serviço também, né? Então, temos aí soluções que vão desde a gestão do controle de acesso dos empreiteiros nas obras, até ferramentas de gestão de colaboração de projetos em nuvem, né? E hoje o nosso impacto no setor é grande, porque com todos esses anos de experiência, a gente acabou entendendo assim, quais são as maiores necessidades, né, quais são as maiores dores, e constantemente a gente vem criando soluções para irem de encontro com tudo isso, né? Então, nosso objetivo sempre é ter essa visão de um provedor de soluções para o setor, para que, com o passar do tempo, né, ele evolua, ele receba a tecnologia que ele mereça. Por esse motivo, a gente sempre está olhando, sempre está de olho em tecnologias que podem agregar, né, e aplicando um modelo de gestão para que as empresas tirem proveito de tudo isso. Para que a gente conseguisse mirar um crescimento, né, em termos de empresa, né, nós nunca fomos da linha de aumentar o número de pessoas simplesmente e tudo vai acontecer de uma forma mágica. Então, a gente entende que para que a empresa consiga entregar mais resultado e crescer de uma forma adequada, os nossos processos internos eles têm que estar muito bem orientados para tudo isso, né? Então, nós começamos, né, nosso primeiro passo na época foi, nós começamos com o Scrum, né, em termos assim de agilidade, né? Então, começamos a entender o que o framework indicava e, pelo fato de, na época, a gente ter um trabalho muito individualizado, ele nos ajudou bastante, porque nos deu disciplina, nos deu transparência, quebrou um pouco alguns paradigmas nossos aí com relação a como conduzir o trabalho, né? E ao longo dos anos, nós percebemos que, dada o nosso grau de maturidade, ele já não estava tão adequado para aquilo que a gente estava fazendo. E a gente começou a olhar muito para métodos como o Kanban, né, para gestão de fluxo, entender como o Kanban poderia contribuir para que a gente tivesse uma visão mais pragmática assim, com relação a métricas, com relação à entrega de serviço, né? E aí a gente começou a fazer um movimento que nós temos os princípios ágeis já instalados, ou vamos dizer assim, já conscientizados, melhor dizendo, né? Mas a gente precisa de outras ferramentas, outros métodos que nos apoiem a entregar outro tipo de resultado, a ter uma visão um pouco mais orientada para aquilo que o negócio precisa, né? Então, eu passei já a não falar mais de pontos por sprint somente, como um critério importante. Eu passei a não ficar tão preocupado assim com algumas premissas que estão no framework, a gente passou a olhar para uma coisa um pouco mais útil para o negócio, um pouco mais nobre para o negócio, né? Então, como que está nosso lead time, como que estão nossas filas, onde estão nossos bloqueios, isso nível de time. Depois a gente começou a crescer ainda mais em termos de maturidade, entender como que todo o processo que está ao redor do desenvolvimento também teria que ser movimentado para que a gente atingisse uma agilidade olhando para a empresa como um todo, não mais somente ao setor de desenvolvimento. Então, nós começamos pelo desenvolvimento, né? E ao longo dos anos a gente foi agregando ali técnicas, né? E até assim, vamos dizer, de ações de liderança para que todo esse movimento acontecesse. E eu sempre falo, a gente não está numa versão final e nunca vamos estar, né? A gente está sempre em uma constante mudança, só que cada vez mais a gente faz isso com um embasamento melhor, né? Então agora olhar como a agilidade, né? A agilidade é um dos meios que a gente usa para potencializar o negócio, né? Isso eu gosto sempre de ressaltar. Todo o conhecimento que a gente adquire em agilidade nos ajuda na gestão, ajuda a ter uma visão um pouco mais assim alternativa para como a gente pode tirar o melhor das pessoas que estão conosco, né?
porém sem deixar de jogar o negócio, porque o negócio ele carece de uma resposta rápida também, né? Então, por isso que a gente, ao longo desses anos, fez toda essa transformação. Com certeza, por intermédio do Kanban, houve um despertar para uma necessidade de responder a certos tipos de cenários de forma distinta, né? De uma forma diferente do que a gente vinha fazendo, né? Por quê? Não só pelo estudo que foi feito em cima de Kanban, mas pelo fato da empresa estar crescendo. Então, a empresa crescendo, as necessidades vão mudando. Então, o que atendia num determinado momento passa a não atender se você não evoluir na sua forma de trabalho. Então, através da literatura e dos conhecimentos ali adquiridos, e depois de um certo tempo também entendendo todo esse movimento e respeitando a cultura da empresa, eu comecei a enxergar algumas oportunidades ali da gente fazer mudanças, a colaborar com toda essa necessidade que o negócio ele passou a pedir para a gente, né? Então, foram movimentos assim muito evolutivos, eu diria, né? A gente nunca foi muito fã de fazer nada muito revolucionário, entendendo que pelo tamanho da empresa isso poderia ser muito perigoso, né? Então, pequenas mudanças, mas constantes, né? Então, vamos flexibilizar um pouco aqui essa questão do planejamento desse jeito, vamos passar a considerar esse olhar, vamos passar a contar esse tipo de métrica, vamos cruzar esse tipo de métrica aqui com uma variável de negócio que existe, que a gente precisa responder, vamos tentar ter um pouco mais de previsibilidade, entendendo como os times estão estruturados hoje e como que a gente poderia elevar essa estrutura atual para um entendimento de como o trabalho gira, né, o trabalho acontece, né? Quais são as dependências que a gente tem de outras unidades de negócio, de outros departamentos, melhor dizendo, né? E como que, ao invés da gente procurar culpados, como que a gente pode trazer esses departamentos que fazem parte de toda essa composição por uma linha que a gente entenda que a empresa é um organismo, não vários mecanismos separados, né? Então, foi nesse momento que a gente entendeu que era necessário ter algumas adaptações ali, constantes, para que aquele modelo que foi inicialmente utilizado, ele passasse a ser transformado, a fim de agregar muito mais para o negócio do que vinha agregando. O Flight Levels ele veio, acho, como uma sequência natural, né, de todas as transformações que já vinham acontecendo. O interessante foi que, à medida que a minha responsabilidade foi aumentando, a minha necessidade de olhar para o negócio de uma forma mais ampla foi aumentando, começou a fazer muito mais sentido esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque o Flight Levels trouxe essa visão de que de todos os contextos da empresa, em questão de níveis que você precisa olhar para conduzir umas demandas, né? Para conduzir as demandas de uma forma assim. Eu tenho a minha estratégia, eu tenho as minhas iniciativas, e eu preciso espalhar toda essa estratégia até um olhar mais operacional. Então, como eu vou garantir que esse conjunto de pessoas que estão contribuindo com a empresa estejam entendendo o que a nossa estratégia precisa, né? E convidando essas pessoas para olhar para essa estratégia e quem também olha para a estratégia entender o que acontece no fluxo operacional, né? Então, esse convite que o Flight Levels faz para você olhar a empresa em níveis diferentes a todo momento, né? E não só no sentido de colocar responsáveis por cada um dos níveis, mas sim você sobrevoá-los e entender em cada momento onde você precisa mexer, que para a gente fez todo o sentido, né? E uma coisa importante, assim como aconteceu com o Kanban, principalmente, até mesmo com o Scrum, a gente nunca foi assim de levantar bandeiras. Então, pessoal, a partir de agora estamos usando o Flight Levels. Foi uma coisa muito natural, porque é um modelo de pensamento. Para isso ser um modelo de pensamento, você entende a empresa como um todo e começa a entender onde você pode interagir, né? Então, qual foi a nossa estratégia? Convidar pessoas que estavam preocupadas, e preocupados não é bem a palavra, mas que estavam focados em olhar o que estava acontecendo de uma forma geral na empresa e como elas poderiam contribuir para que aquilo que a gente se propôs a entregar como provedor de serviço realmente acontecesse até o cliente final, né? E onde estavam nossos gargalos, em que nível que estava o nosso gargalo, é uma dependência de negócio, é uma dependência operacional, os times não estão se comunicando adequadamente, né? Onde que está o problema para a gente poder atuar e fazer com que isso aconteça de uma forma mais fluida, né? E foi aí que a gente identificou que esse modelo de pensamento, assim, ele foi um grande vetor
para que a gente começasse a gerar uma nova onda de transformação interna aqui dentro da empresa, né? Então, nunca levantando a bandeira do Flight Levels em si, mas convidando as pessoas a pensar dessa forma, vamos dizer assim, segmentada, para entender tudo que acontece em cada um dos níveis, né? Então, quando eu fui desafiado nessa linha de gestão, né? Então, fica claro o seguinte, eu tenho um desafio muito grande de tecnologia, né? E eu tenho um desafio grande de gestão, porque para eu entregar a tecnologia até lá do negócio, eu tenho que ter também um modelo de gestão muito forte. Então, eu comecei a procurar, vamos dizer assim, empresas que tivessem já no outro estágio, com relação a como gerir o trabalho do conhecimento, que é complexo, que é diferente de outros trabalhos. E eu me identifiquei muito com a maneira que esse conteúdo é passado pela K21, né? Então, é de uma forma muito profunda, por pessoas que têm realmente um conhecimento e uma experiência de mercado, né? Então, para mim foi um caminho natural. Então, eu fiz, relembrando aqui, eu fiz treinamento de OKR, fiz o treinamento de Fit for Purpose, fiz de métricas ágeis, né, que me ajudou muito também no entendimento, assim, de conectar até com Flight Levels depois e entender, assim, quais são os níveis que eu posso observar cada uma das métricas, né, e como eu posso utilizar isso de uma forma adequada, né. Fiz o próprio Flight Levels também, como eu disse, e todo esse conjunto, né, ele tem me ajudado muito, assim, para entender alguns cenários e para propor soluções de uma forma, assim, mais adequada, né. Então, são treinamentos que são realmente fora da curva, assim, eu indico bastante para as pessoas, porque é muito diferente daquilo que a gente vê de uma forma geral, né, em outros tipos de cursos. Então, eu deixo minha recomendação por esse motivo. Para mim, como gestor, ele agregou muito e sempre agrega, né? Então, sempre que tem oportunidade de um assunto específico, de aprender com vocês, eu invisto porque realmente vale a pena. Acho que o primeiro ponto assim, pelo menos na minha opinião, né? A agilidade, como eu disse anteriormente, ela nunca ser vista como um objetivo final para você, mas sim como você pode usar da agilidade para resolver problemas de negócio, né? Problemas que realmente vão gerar um impacto grande, né? Então, minha recomendação é que a agilidade nunca fique num contexto, entre aspas, romântico, né? Né, somos amigos, vamos trabalhar assim. Assim, que fique claro que a gente tem que entender que a agilidade ela vai fazer com que a gente trabalhe melhor, que a gente tenha mais transparência, mas que a gente não deixe de entregar. Não deixe de entregar um bom resultado para o nosso cliente final, que é o que interessa no final, né? Então, se a gente fala de agilidade, é porque a gente quer fazer um trabalho de qualidade, mas a gente quer que o cliente que vai receber esse trabalho ele também esteja satisfeito. E que o negócio pelo qual você presta serviço, ele valorize a sua forma de trabalhar, entendendo que essa forma de pensar e de agir, ela é totalmente em prol do crescimento do negócio, né? Então, a minha recomendação é um olhar para a agilidade um pouco mais assim, pragmático, né? No sentido de vamos resolver problemas, né? Respeitando as pessoas, enfim, né? Porque é importante falar assim também o que a agilidade não é, né? Então, ali acho que você tem uma visão muito, muito clara. Hoje a gente tem um excesso de frameworks aparecendo, um excesso de treinamentos e formações, e as pessoas acabam, às vezes, até de uma forma inconsciente, entrando em tudo isso e não evoluindo como profissional. Ou seja, entrando efetivamente nos problemas e tentando resolvê-los de uma forma assertiva, né? Então, minha recomendação também é que selecione bem as informações que você vai focar e que você vai estudar, mas tem muita coisa no mercado hoje que acaba distraindo você do ponto principal, que é você resolver problemas de negócio, né? Então, a minha recomendação seria basicamente essa. E sempre manter contato com pessoas que estão nesse desafio, né? Você não ter uma visão acadêmica somente e teórica de como resolver as coisas, mas você ter contato com pessoas que estão ali no dia a dia, que enfrentam os problemas da agilidade, os problemas de maturidade das empresas e como a agilidade pode contribuir com tudo isso, né?